3, 2, 1, no ar. Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Sua vida já está alinhada com a Palavra de Deus? Sua vida já está alinhada com os céus? Você sente a presença, a graça, a alegria do Senhor borbulhando dentro do seu coração, na expectativa do dia glorioso, quando nós o veremos face a face? Ou você está caminhando em tristeza, em angústia, em depressão? Ah, Deus quer falar com você, te falar sobre o seu poder, o seu amor e a sua salvação. Estamos vendo como o Antigo Testamento e o Novo Testamento estão perfeitamente alinhados, apontando para Jesus. Isso mesmo. No programa de hoje, conversaremos sobre este tema, a história da salvação, no livro de Obadias. É um dos profetas menores, apenas um capítulo, escondidinho ali na Bíblia, e que fala de uma nação, a nação de Edom. Ou, hoje ali Edom faz parte da Jordânia e alguma parte também da Arábia Saudita, mas principalmente da Jordânia. Edom, no livro de Obadias. Vamos ver o que Deus quer nos falar. Vamos ver como que o livro de Obadias aponta para Jesus, mostrando não apenas similaridades com a vida de Jesus, como a história da salvação. Deixe seu coração aberto para ouvir Deus. Ele vai falar com você. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem. Nós sabemos que a Bíblia tem livros grandes, como o livro de Salmos, que fica no meio da nossa Bíblia, com 150 capítulos. Isso mesmo, são 150 salmos. E aqui temos os chamados profetas menores, que são profetas que escreveram no tempo do exílio, principalmente, e eles são livros pequenos, pequeninos. O livro de Obadias está entre os profetas menores e tem apenas um capítulo que lemos tão rápido. Nesta última viagem que eu fiz a Israel, Egito e Jordânia, quando íamos para a cidade de Petra, nós lemos todo o livro de Obadias, que é um capítulo só, e fomos meditando em suas verdades. Vamos ver que, primeiramente, aqui no capítulo 1, do versículo 3 ao 6, nos fala do orgulho de Edom. Quem foi Edom? Não lembra? Edom é o mesmo Esaú, irmão gêmeo de Jacó, filhos de Isaque e Rebeca. Rebeca estava grávida depois de 20 anos de oração. 20 anos, o Isaque orando por ela todos os dias. Rebeca era estéril e depois de 20 anos de oração, ela se engravida. E tem gêmeos no seu ventre, mas os gêmeos estão brigando. Imagina, uma dor para uma mãe, os filhos brigando antes de nascer. E Deus trouxe palavras dizendo que o maior serviria o menor. E Deus separa Jacó, para dele levantar a nação de Israel, porque o nome de Jacó foi mudado para Israel, e de onde viria o Messias para o mundo. E a história de Edom? Edom está cheio de orgulho. Antes de Jacó ter os seus 12 filhos, homens, porque ele teve uma filha mulher, a Diná, antes de Jacó ter os seus filhos, Edom teve os seus 12 príncipes. E ele morava num lugar muito lindo e muito intransponível para os inimigos. Então se encheu de orgulho. Olha o que está em Obadias 1, de 3 a 6. Diz assim: a soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor.
Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído, não furtariam só o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus tesouros escondidos. Aqui a palavra de Deus está dizendo sobre Edom: a soberba do teu coração te enganou. Ele pensou que ele era o máximo, ele tinha conseguido um lugar de refúgio intransponível. Ele pensava que ele era melhor do que todos, que ele estava seguro. Havia a rota de incenso que passava ali por Edom e havia muito meios ali de levar incenso, mirra para as nações. E então Edom tinha uma economia forte, Edom tinha proteção, Edom tinha um lugar muito bonito onde ele morava, nas fendas das rochas. O orgulho dele. Mas a palavra de Deus nos diz no Novo Testamento, trazendo um link de Obadias com o Novo Testamento, de Edom, os edomitas, com o Novo Testamento. Edom cheio de orgulho. E Deus não escolhe os orgulhosos. Deus não escolhe os melhores. Olha o que diz a palavra de Deus sobre o que Deus escolheu, as coisas que não são. 1 Coríntios, capítulo 1, de 26 a 31, lemos assim: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Que texto maravilhoso! Deus escolheu as coisas que não são para confundir as que são. Deus escolheu as coisas fracas, as coisas que ninguém daria valor nenhum, coisas que não valiam nada. Deus escolheu para quê? Para envergonhar as coisas fortes, para envergonhar aqueles que estão cheios de orgulho, de vaidade, de presunção, que acham que são os tais. Deus escolheu o que não é. E assim nós vamos ver nas Escrituras, o próprio Jesus veio humilde. Ele disse: aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Nós vamos ver que Deus escolhe coisas assim para confundir os grandões. Os discípulos de Jesus, a maioria deles, eram pescadores, rudes, iletrados, analfabetos até, mas Deus os escolhe para dizer de uma maneira tão poderosa o Evangelho e a verdade, que eles ficavam assim: mas esses homens não são galileus? Esses homens não são pescadores incultos? Como eles estão falando com tanta autoridade? E mesmo no dia de Pentecostes, quando foram cheios do Espírito Santo, falavam em outros idiomas com maior facilidade, a língua de Creta, o árabe e tantas outras línguas. Continuando aqui no livro de Obadias, nós vamos ver que os que atacam o povo de Deus serão destruídos. Hoje tem tanta gente atacando o povo de Deus. Hoje tem tanta gente falando, e nas redes sociais, e de toda forma, achando os defeitos do povo de Deus, atacando e, às vezes, perseguindo, prejudicando.
prejudicando no seu emprego, no seu trabalho, na sua performance. Os que atacam o povo de Deus serão destruídos. Olha o que está escrito em Obadias, capítulo 1, de 10 a 14. Lemos assim: por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha, e serás exterminado para sempre. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém. Tu mesmo eras um deles. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia de teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter se alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão aos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia. Aqui o Senhor está enumerando os pecados de Edom contra seu irmão Jacó. Aqui Deus está trazendo uma sentença, um castigo para uma nação inteira, dizendo: vocês serão exterminados. Por causa da violência feita a Jacó, feita a Israel, você será coberto de vergonha, fraqueza, e serás exterminado para sempre. Hoje, onde está Edom? Quem é Edom? Não existe. E Israel? Lá está Israel. A palavra de Deus se cumpre. A palavra de Deus é a verdade. E o Senhor disse, olha, o seu pecado é que quando Israel estava sendo castigado pelos reis da Assíria, levando cativos para longe da sua terra, destruindo as cidades, você estava ali atrás, você estava achando bom, você estava comemorando e você ainda estava saqueando os bens de seu irmão. Você ainda entrou pelas portas da cidade para roubar, para ajudar o inimigo na destruição. Você olhou com prazer o mal que Israel estava passando por ele. Você lançou mão dos seus bens, você roubou, você fez tanta coisa desprezível. As pessoas acham que podem, que têm o direito de atacar o povo de Deus, de rir da sua calamidade. Quando os judeus estavam ali nos campos de concentração, o mundo não se importou, as nações não se importaram, até que tudo veio à tona, até que viram tudo que estava sendo feito, toda a maldade. Então, toda maldade contra o povo de Deus, não só Israel, mas os cristãos também. Tudo isso terá o seu castigo. E nós vamos ver aqui no Novo Testamento esse castigo dentro do juízo final. Momento final. Espera. As pessoas estão aí rindo, zombando, prendendo, massacrando, impedindo, estão oprimindo o pobre e o povo de Deus. Os que têm a Bíblia como regra de fé e prática, os que amam a Jesus, que oram e que leem a Bíblia e que fazem o bem, eles estão perseguindo. Espera para ver o final. A Bíblia nos mostra o juízo final. Vamos ver? Apocalipse capítulo 20, de 11 a 15, diz assim: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos
foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. A Bíblia fala de um juízo final. A palavra de Deus nos mostra que um trono branco de Deus. Branco significa santidade, pureza. O trono branco de Deus está ali armado. E na presença do Senhor fugiram a terra e o céu. Ali está aquela grande multidão que vai ressurgir depois do milênio, depois da batalha final. Ali estão na presença de Deus, abrem-se os livros e eles serão julgados, segundo as suas obras, um por um. Esses aqui são os que já estão condenados, porque o povo de Deus, os salvos, ressuscitarão na primeira ressurreição. Quando? No arrebatamento da igreja. Quando a igreja for arrebatada, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os que estiverem vivos, nós seremos transformados, indo ao encontro do Senhor nos ares. Essa é a primeira ressurreição. E então os salvos entrarão para sempre no gozo do Senhor. Mas o juízo final, o trono branco, nos fala desse julgamento tão terrível, em que a terra e o céu fogem da presença de Deus diante do seu trono. E ali os livros são abertos e cada um vai ter de apresentar. A vida de cada um ali está, com o julgamento do Senhor e a sentença. Diz a palavra que a morte e o inferno são lançados no lago de fogo. E ali todos aqueles que foram condenados ali estarão indo também com o mesmo destino. É muito triste a gente pensar nisso, mas é a realidade. E Deus está trazendo isso, esta verdade, para as pessoas, para o seu povo, para o mundo, de uma maneira geral. Voltando ainda no pequenino livro de Obadias, que trata de Edom, ou hoje a Jordânia, né? Trata de Edom. Obadias fala sobre a vinda do Senhor. Ele falou dos pecados de Edom, falou do castigo que viria sobre Edom, que seriam exterminados para sempre. Mas também fala sobre a vinda do dia do Senhor. Há um dia com D maiúsculo, o dia do Senhor. Um dia que acontecerá, um dia que virá. Obadias 1, 15 e 16. Esses dois versículos dizem assim: porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu malfeito tornará sobre a tua cabeça. Porque como bebeste no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. O dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. É muito clara a palavra de Deus. Esse dia vai acontecer, o dia do Senhor. O dia do Senhor. Não é um dia que se repete, como temos os 7 dias da semana, dias para trabalharmos e um dia para descansarmos. Não. Será um dia, um momento na história da humanidade, em que o Senhor vai trazer o juízo sobre todas as nações. Agora é muito duro isso aqui que está escrito, porque como fizeste,
aquilo que você fez, como fizeste, isso você vai sentir, isso vai acontecer. Assim se fará contigo também. Já imaginou o mal que tantas pessoas já fizeram? Tantas coisas tão ruins, tão más. Esses que mataram, torturaram, feriram, mentiram, bateram, escarneceram, zombaram, e tantas coisas tão terríveis. Aquele mal que a pessoa fez se volta contra ela mesma. O dia do Senhor está prestes a vir. Para o crente, é esperança. É esperança. A nossa esperança é a vinda do Senhor. A nossa esperança é a apoteose da nossa fé, é Deus nos dando aquilo que nós sonhamos a vida toda, poder contemplá-lo, ver o seu rosto face a face. O que nós esperamos é o Senhor abrindo os portões da eternidade, dizendo: vinde, benditos de meu Pai, entrai para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. É ouvir o Senhor dizer: bem está, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Vem, entra no gozo de teu Senhor. Sim, esta é a palavra de Deus e a vontade do Senhor. Que todos nós possamos estar entrando para a glória, para desfrutar das maravilhas de Deus. Mas o dia do Senhor virá sobre as nações. E aqui Obadias está falando para Oséias. Esse dia está prestes a chegar e assim como tu fizeste, assim se fará contigo. O que se planta, colhe. Vamos ver as profecias sobre o dia do Senhor no Novo Testamento. Como será o dia do Senhor de acordo com o que está revelado no Novo Testamento? E vemos aqui também em Isaías capítulo 13, de 6 a 11, esta palavra: uivai, pois está perto o dia do Senhor. Vem o Todo-Poderoso como assolação, pelo que todos os braços se tornarão frouxos e o coração de todos os homens se derreterá. Assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais, e terão contorções como a mulher parturiente. Olharão atônitos uns para os outros, o seu rosto se tornará flamejante. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. O sol logo ao nascer se escurecerá e a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. Bem, assim está escrito aqui no livro do profeta Isaías, falando sobre o dia do Senhor. Sabemos que há uma diferença entre o dia de Cristo e o dia do Senhor. O dia de Cristo é para nós, é o arrebatamento, é o encontro, é a alegria, é o fechamento, é a apoteose da nossa fé, é a nossa esperança se cumprindo de maneira cabal. Agora, o dia do Senhor. Aqui diz que eles vão se assombrar e ter dores como de parturiente. Vem o dia, é um dia cruel com ardente ira e vai converter a terra em assolação e destruir os pecadores. Você aguarda o dia de Cristo ou o dia do Senhor? Você aguarda o dia de Cristo, o arrebatamento da igreja, quando iremos morar com o Senhor em total alegria, ou vai permanecer nos seus pecados, com o coração duro e a enfrentar o dia da ira do Deus Todo-Poderoso? Vamos orar? Deixe o seu coração se derreter pela bondade e a misericórdia de Deus e receba-o agora. Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe e ore comigo, dizendo assim:
Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo de tudo que fiz, de como tenho vivido, daquilo que eu tenho feito que entristece o teu coração. Eu me arrependo. Eu te peço perdão. Ó Senhor Jesus, lava-me com teu sangue, purifica-me, tira todo o peso de pecado, de angústia, de temor, de medo do meu coração e me dê a tua paz, e me dê a tua salvação, e me dê a tua presença. Eu me entrego a ti para ser inteiramente teu hoje e para sempre, enquanto eu viver. Recebe a minha vida, lava-me, santifica-me e encha-me com teu Espírito Santo. Sou teu, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Como o nosso Deus é bondoso. Ele nos ouve, nos responde e nos abençoa. Fique firme com Jesus. Leia sua palavra e obedeça ao que o Senhor te fala. E até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá!